Você acha que sabe o que é um chimpanzé. Você os viu em documentários, em zoológicos, talvez em um vídeo viral onde alguém faz algo que te faz rir. Você acha que os entende. Rostos expressivos, personalidades divertidas. Nossos parentes vivos mais próximos compartilham 98,7% do nosso DNA. Essa familiaridade é exatamente o que os torna tão perigosos. Porque aqui está algo que a maioria das pessoas nunca ouve. Os chimpanzés não são primos dóceis da humanidade que vivem pacificamente na floresta. Eles são caçadores organizados, estratégicos, politicamente sofisticados, que travam guerras coordenadas, que executam rivais com premeditação e que já foram observados fazendo coisas que cirurgiões forenses têm dificuldade em descrever em linguagem clínica. A imagem que você guarda na cabeça de um chimpanzé, curioso, quase infantil. Essa é uma das mais enganosas em toda essa natureza. E nós ajudamos a construir essa impressão. Para entender o chimpanzé, primeiro você precisa entender onde ele vive e o que viver ali exige. As florestas tropicais da África Central e Ocidental não são tranquilas. São palco de disputa por recursos, ambientes onde o alimento é sazonal, o território é finito, a sobrevivência não é garantida. Cada comunidade de chimpanzés, geralmente entre 15 e 80 indivíduos, detém uma área definida. Essa área contém as árvores frutíferas, as fontes de água, as áreas de caça que mantêm o grupo vivo. Perder terreno significa perder acesso à comida. Perder comida significa morrer. Nesse ambiente, o chimpanzé não evoluiu para ser pacífico, ele evoluiu para competir. E ao longo de milhões de anos dessa competição, desenvolveu um conjunto de ferramentas cognitivas e físicas que o tornam um dos animais mais formidáveis, proporcionalmente ao seu tamanho, que já habitou o planeta. Comece pelo corpo. Um chimpanzé macho tem aproximadamente 1,2 metros de altura e pesa entre 40 e 60 quilos. Para os padrões humanos, parece pouco, mas não é. Estudos que tentam quantificar a força dos chimpanzés descobriram consistentemente que, em tarefas que exigem força de tração, os chimpanzés superam os homens adultos por um fator de 2 a 5 vezes. Um estudo de 2017, publicado nos Anais da Academia Nacional de Ciências, descobriu que essa vantagem não vem de músculos maiores. Vem de uma diferença fundamental na composição das fibras musculares. Os chimpanzés têm uma proporção muito maior de fibras musculares, de contração rápida, o tipo associado à produção de força explosiva e máxima. Um chimpanzé não é simplesmente mais forte que você. Ele é feito para a violência, de uma forma que você não é. Cada movimento que realiza ativa sistemas musculares otimizados para velocidade e potência, simultaneamente. Suas mãos são armas. Sua força de preensão é extraordinária, capaz de suspender todo o peso do corpo em um único braço por períodos prolongados. Capaz de dobrar e rasgar com uma força que a anatomia humana simplesmente não produz. Seus caninos são longos, afiados e usados deliberadamente. Eles não mordem em defesa própria, como um cão encurralado. Eles mordem estrategicamente e sabem exatamente onde morder. Os ataques documentados contra seres humanos estão entre os registros mais perturbadores da história médica e jurídica. Mas nenhum caso comunica o que um chimpanzé realmente é, de forma mais clara e irreversível, que o que aconteceu em Stamford, Connecticut, em 16 de fevereiro de 2009. Travis era um chimpanzé de 90 quilos que vivia como animal de estimação durante 14 anos. Ele dormia em uma cama, comia em uma mesa, bebeu vinho de um copo, usava um computador, se vestia sozinho e conseguia destrancar as portas da casa toda. Sua dona, Sandra Harold,
O descrevia não como um animal de estimação, mas como um filho. Os vizinhos o conheciam pelo nome. Ele havia aparecido em comerciais de televisão. Ele era, sob todas as perspectivas da projeção humana, um de nós. Então, em um intervalo de aproximadamente 12 minutos, ele atacou Charla Nash, amiga de Sandra, com uma precisão e ferocidade que deixou a equipe de emergência treinada, incapaz de descrever adequadamente o que encontrou. Travis arrancou as 2 mãos de Charla Nash. Destruiu o nariz dela, os lábios dela, as 2 pálpebras. Arrancou os olhos dela. Atacou o rosto dela de forma tão sistemática que os cirurgiões que a trataram posteriormente descreveriam as lesões como a remoção quase completa de um rosto humano. Nash sobreviveu. Precisou de um transplante facial completo, um dos pouquíssimos casos já realizados em história da medicina. A ligação para o 911 feita por Sandra Harold durante o ataque continua sendo uma das gravações de áudio mais perturbadoras já registradas publicamente. Travis não estava agindo por confusão. Não estava em pânico. Estava fazendo, com competência neurológica completa, exatamente o que um chimpanzé faz. Aqui está o detalhe que nunca chega às manchetes. Os ataques não são aleatórios. Eles não são frenéticos. Em todos os casos documentados, em estações de pesquisa, em santuários, nas aldeias de Uganda e Guiné, onde chimpanzés e seres humanos compartilham cada vez mais terras disputadas, o direcionamento dos ataques é consistente. Rosto, mãos, dedos, genitais, pés. Esses animais visam os mesmos alvos anatômicos, na mesma ordem, com o mesmo foco deliberado. Cirurgiões especializados no tratamento de sobreviventes de ataques de chimpanzés observam que os ferimentos não parecem mordidas de animais. Parecem de algo que sabia o que estava fazendo. Essa qualidade, a natureza metódica, direcionada e proposital da violência, não provém do instinto em um sentido simples. Provém da inteligência. E é a inteligência do chimpanzé, muito mais do que seus dentes ou sua força de preensão, que deveria mudar fundamentalmente como você pensa sobre esse animal. Os chimpanzés fabricam e utilizam ferramentas, não em um sentido simples e reflexivo. Eles selecionam caules de plantas específicos para a pesca de cupins, aparando as folhas, testando a flexibilidade antes da inserção. Usam pedras como bigornas e pedras de martelo para quebrar nozes de casca dura, carregando as pedras preferidas do local para local, ensinando a técnica aos seus jovens ao longo de vários anos. Foram observados fabricando lanças, afiando galhos com os dentes, e usá-los para caçar primatas menores em árvores ocas. Um comportamento que representa planejamento em várias etapas, direcionado a matar presas, que não podem ser vistas. Mas a expressão mais alarmante da inteligência dos chimpanzés não é o uso de ferramentas. É guerra. Na década de 1970, Jane Goodall documentou o que ficou conhecido como a Guerra dos Chimpanzés de Gombe. Uma única comunidade no que hoje é a Tanzânia, dividiu-se em 2 facções. Ao longo dos anos seguintes, o grupo do norte caçou sistematicamente e matou todos os membros do grupo do sul, homens, mulheres e bebês, não em confronto aberto, em ataques direcionados. Pequenos grupos de machos se moviam silenciosamente até a borda de seu território e cruzavam a fronteira sorrateiramente e localizavam indivíduos isolados. Então, eles atacariam como uma unidade coordenada, imobilizando a vítima, enquanto outros desferiam os golpes fatais, antes de recuarem para o seu próprio alcance. Isso não foi agressão animal. Foi violência letal organizada, com intenção estratégica, objetivos territoriais e execução coordenada.
Pesquisas subsequentes confirmaram que Gombe não era uma anomalia. Estudos de longo prazo em múltiplas localidades documentaram o que os pesquisadores agora chamam de assassinato em grupo. Os machos realizam patrulhas de reconhecimento nas fronteiras territoriais, movendo-se em silêncio, congelando e escutando, voltando atrás se detectarem um grande grupo opositor, avançando quando acreditam que os números os favorecem. Eles estão calculando probabilidades, eles estão gerenciando riscos, eles estão tomando decisões estratégicas sobre quando recorrer à violência e quando recuar. Um estudo de 2014, publicado na revista Nature, que analisou dados de 18 comunidades de chimpanzés ao longo de décadas, constatou que a taxa de violência letal dentro e entre grupos de chimpanzés era mais elevada do que em praticamente qualquer outro mamífero estudado, incluindo a maioria das populações humanas. A violência não foi aleatória, foi direcionada, proposital e executada de forma a minimizar o risco para os atacantes. Os chimpanzés entendem a guerra. Eles não aprenderam isso conosco. É possível que, em algum sentido evolutivo ancestral, tenhamos aprendido isso com eles. A estrutura social que impulsiona essa violência é igualmente perturbadora. As comunidades de chimpanzés são organizadas em torno de hierarquias de dominância, e a competição por posições de destaque é constante ao longo da vida, intensa e, ocasionalmente, letal. O macho alfa ocupa a posição mais elevada, mas não a ocupa por meio da força bruta por si só. Estudos sobre a política dos chimpanzés, documentados na pesquisa seminal de Frans de Waal, revelam alianças, traições, formação de coligações estratégicas e manipulação deliberada de relações sociais, que espelham o comportamento político humano em estrutura. Um homem ambicioso formará alianças com homens de posição inferior, apoiando-os em confrontos para construir lealdade. Ele irá manipular rivais estrategicamente, criando relações sociais e dívidas. Ele intimidará em momentos cuidadosamente escolhidos e demonstrará submissão em outros. Quando o momento for oportuno, quando sua coalizão for forte o suficiente e o líder atual estiver politicamente isolado, ele faz sua jogada. Homens que perdem o poder não se aposentam pacificamente. Eles são assediados, excluídos e, às vezes, mortos pelo novo regime. O poder na sociedade dos chimpanzés não é simbólico. É uma questão de sobrevivência. E nesse cenário político brutal, os chimpanzés guardam rancor. Estudos confirmaram que eles se lembram de interações individuais ao longo dos anos, ajustando seu comportamento em relação a indivíduos específicos, com base em experiências passadas. Um chimpanzé que foi injustiçado por outro não esquece. Pesquisadores documentaram chimpanzés esperando, horas ou até mais, para retaliar contra um indivíduo específico que os desprezou, comportando-se normalmente nesse ínterim, antes de escolher o momento certo para agir. Isso é vingança premeditada, em um animal capaz de dilacerar uma mão humana em segundos. Talvez o comportamento documentado mais perturbador seja o que os pesquisadores chamam de saques, a assentamentos humanos. Com a redução das florestas devido à expansão agrícola, os habitats dos chimpanzés se sobrepõem cada vez mais às áreas rurais. Comunidades humanas em Uganda, Camarões, Guiné e outros lugares. Nessas zonas, os encontros estão aumentando. E o que os pesquisadores documentaram nestes encontros é algo que desafia a imagem do animal selvagem tímido e retraído. Na região de Kibale, em Uganda, foram documentados chimpanzés entrando em aldeias, retirando bebês de dentro de suas casas e matando-os. Esses não são acidentes oportunistas. Os chimpanzés se movem deliberadamente em meio aos espaços humanos,
avaliam a situação e agem com intenção direcionada. Em um caso documentado, um chimpanzé entrou em uma casa através de uma janela enquanto a mãe dormia e retirou um bebê de perto dela. As comunidades locais nessas zonas não consideram os chimpanzés como parentes dóceis. Eles os veem como racionalmente deveriam, como poderosos, imprevisíveis, animais inteligentes, que demonstraram a vontade e a capacidade de matar seres humanos. Em toda a África subsaariana, o habitat dos chimpanzés diminuiu em mais de 90% no século passado. O que resta está fragmentado, contestado e diminuindo. Os animais forçados a entrar em contato com humanos não são bem alimentados nem socialmente estáveis. Eles estão deslocados, estressados e, em muitos casos, com o estado nutricional comprometido. Um chimpanzé sob pressão de recursos é um chimpanzé com inibição reduzida e desespero exacerbado. A pior versão possível de uma fera já formidável, sendo empurrado contra um mundo humano que não tem um plano para o que fazer quando isso acontecer. Estima-se que existam entre 170 mil e 300 mil chimpanzés vivendo na natureza. A amplitude dessa estimativa por si só mostra o quão pouco entendemos a situação atual deles. As populações estão diminuindo em toda a sua área de distribuição, impulsionadas pelo desmatamento, caça de carne e transmissão de doenças, incluindo doenças que se movem em ambas as direções entre humanos e chimpanzés com uma facilidade perturbadora. O animal que conduz guerras organizadas, que fabrica armas, que guarda rancores políticos por anos, que pode destruir uma pessoa em menos de um minuto. Isso ocorre nas florestas africanas há milhões de anos, desenvolvendo uma sociedade de sofisticação aterradora, que estamos apenas começando a compreender. Está perdendo terreno. E aqui está a coisa mais difícil de manter em mente. Tudo ao mesmo tempo. O chimpanzé não é mau. Ele não é malévolo. Ele é nem mesmo, pelos seus próprios padrões, cruel. É exatamente o que 4 a 7 milhões de anos de evolução sob brutal pressão competitiva produzem. Sua violência é proposital. Sua inteligência é impressionante. Sua complexidade social é um espelho escuro e esclarecedor, erguido diante de algumas das partes menos confortáveis do que somos. Compartilhamos 98,7% do nosso DNA com esse animal. O 1,3% que nos separa é a parte que constrói as cidades, escreve sinfonias e envia espaçonaves até os confins do sistema solar. Mas os outros 98,7%, a parte que calcula as vantagens, constrói coligações, retalia com precisão e entra em guerra por território. Essa parte não está separada de nós. Está sentada em uma floresta que está diminuindo, observando as árvores caírem. E se lembra de tudo.